Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Em nosso último estudo, irmãos, nosso último vídeo sobre a verdade dos ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo, que é a coluna e firmeza da verdade, nós vimos o apóstolo Paulo, não podemos deixar de observar com muita clareza que tinha um grupo de irmãos lá na cidade de Coríntios, no meio dos irmãos que estavam duvidando não só do ministério e apostolado de Paulo, mas que também estavam acusando claramente Paulo, Marcos e Timóteo de estarem andando pela carne, ou de estarem fazendo coisas erradas por aí, por onde eles evangelizavam. Incrível, irmãos. E isso estavam acusando e se portando dentro da igreja como pelo Espírito. Eles acusavam Paulo diretamente, e ainda mais eles estavam querendo desfazer de Paulo, Timóteo e Marcos diante da igreja do Senhor, ali na cidade de Coríntios. Ou seja, esses novos líderes queriam tomar posse dos irmãos, como se os irmãos pertencessem a eles e não a Jesus Cristo. E como Paulo era fundador da igreja ali na cidade de Coríntios, eles tentavam separar Paulo da igreja para poder dominar os irmãos a seu bel prazer. E isso acontece até os dias de hoje, irmãos. Líderes, pastores, querendo tomar posse dos irmãos, como se os irmãos fossem deles e não de Jesus Cristo. Eles não se comportam como líderes e pastores que são servos da igreja, eles não se comportam assim. Mas eles se comportam como se fossem donos da igreja. Todo mundo faz as coisas por eles. Quando chega em algum lugar, chegou o líder, chegou fulano, como se ele fosse dono. Foram colocados e Jesus Cristo diz que são servos. Como é que servo tem tanto destaque assim? Como é que servo sempre está na frente, na cadeira maior? Tudo ao contrário do que Jesus Cristo ensinou. Então, irmãos, Paulo foi taxativamente com isso. Disse para os irmãos da cidade de Coríntios assim: além, irmãos, de toda a boa vontade que vocês têm de repartir o que têm com os irmãos mais pobres, com os necessitados, além disso, eu, apóstolo Paulo, ainda peço a vocês, irmãos da cidade de Corinto, mais uma coisa. E peço isso pela mansidão e benignidade de Jesus Cristo. E ainda mais, quero que lembrem, quem pede sou eu, Paulo, que na verdade quando estou aí com vocês sou humilde, sincero, mas quando não estou presente com vocês, sou muito ousado com vocês. Peço, por favor, que quando eu estiver presente com vocês aí de novo na cidade de Coríntios, eu não me veja obrigado a usar da ousadia que espero ter com alguns de vocês, irmãos. Sim, irmãos, esses tais que nos julgam como se nós andássemos pelo mundo usando a carne e fazendo coisas erradas por aí. Porque nós podemos até andar na carne, que é esse nosso corpo fraco, natural e mortal. Mas nós não lutamos contra o mal se utilizando de armas deste corpo, desta carne, armas nossas, ou armas dadas pela denominação, pela religião, pela instituição religiosa. Não. Nossas armas não são essas. Nós não lutamos contra o mal utilizando isso, porque senão seríamos derrotados. Se utilizarmos as armas da nossa denominação evangélica, seremos derrotados por Satanás. Temos que utilizar outras armas. Porque as armas que nós temos que utilizar na batalha contra Satanás não são de nossa carne ou de nossa autoria. Não são, mas são armas super estratégicas espirituais de Deus, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas do mal. E não daquilo que é material hoje, não de um inimigo normal, mas é um inimigo espiritual. As armas eram para a destruição das fortalezas do mal espiritual. E que todo seguidor verdadeiro de Jesus Cristo tem a obrigação de conhecê-las e tê-las. Enfim, dessa maneira, destruindo os conselhos de Satanás na mente de irmãos fracos, como esses aí de Coríntios, e também que nos caluniam, e também destruindo toda a arrogância que se levanta através de certos irmãos, e também de pessoas do mundo, contra o conhecimento que nós temos do Senhor Jesus Cristo. E ainda mais, nós estamos ao mesmo tempo levando como escravo tudo quanto existe de sabedoria e entendimento para a obediência de Jesus Cristo. Só assim estamos prontos para combater toda desobediência contra Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso digo, vocês, sim,
toda a igreja aí na cidade de Coríntios olham para a aparência. Só porque certo irmão é pastor, presbítero ou profeta, vocês já julgam. Por isso, irmãos, pelo cargo dele. Não observam ele, não olham o modo de agir dele todos os dias. Como é que ele se comporta quando ninguém está vendo? É isso que se julga uma pessoa, não no púlpito. O púlpito é o último lugar que possa dizer que um homem é de Deus. É o único lugar em que ninguém consegue dizer se o homem é de Deus ou não. Agora, quando ele estiver lá, nos problemas, nas dificuldades, é que ele prova se é de Deus ou não, se é um homem de Deus ou não. Mas no púlpito pregando, isso não prova nada. Satanás leva isso de letrinha. Então, irmãos, o que nós, os líderes, que falamos do Evangelho verdadeiro, queremos levar para vocês, não pode ser julgado pela aparência. E que esses irmãos que são tão admirados por vocês e que vivem dizendo que nós é que andamos pela carne, se julgam que são de Jesus Cristo, pensem bem, irmãos, e façam autoexame. Vejam tudo, analisem tudo. Consigo mesmos, vocês podem pensar, assim como eles são de Jesus Cristo, nós também somos. Porque ainda que eu, Paulo, me glorie com o poder que Deus me concedeu em todo o nosso ministério, com milagres, sinais, maravilhas, que são de Deus, viu? Mesmo assim, nós, líderes e fundadores da igreja de Coríntios, que recebeu poder para edificação e não para destruição, não me envergonharei de ter esta glória, para que não pareça que nós estejamos querendo intimidar vocês por carta. Ainda que eu, apóstolo Paulo, me alegre muito com essa autoridade que Deus me deu para a edificação de vocês e não para a destruição, eu não me envergonho de ter essa alegria. E muito menos vou ameaçar alguém por esta carta, só porque alguns no meio de vocês, irmãos, dizem assim contra mim. Na carta que ele escreve, suas palavras são fortes e graves, mas quando está aqui conosco, sua palavra é fraca e desprezível. Só quero dizer uma coisa a esses irmãos. Assim como estamos sendo por carta e ausente, seremos também como se estivermos presente, todo ousado com vocês agora. Porque nós não ousamos comparar-nos com eles, esses irmãos que se elogiam a si mesmos. Mas esses que se elogiam a si mesmos, estão completamente sem entendimento, irmãos. Porém, nós não nos elogiamos a nós mesmos, mas nos alegramos segundo a medida que Deus nos concedeu, para podermos chegar até vocês, irmãos de Coríntios, que são o nosso alvo principal, porque nós não vamos além do que convém, como se não tivéssemos condições de chegar até vocês de maneira honesta, correta, sem babar, sem ajeitar aqui, sem apresentar aqui. Não, nós temos condições sim, pois esse objetivo de chegarmos até vocês de maneira sincera e correta, graças a Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo que pregamos, já conseguimos. E não nos aproveitamos fora de medida, ou nos trabalhos dos outros que outros pregaram e fundaram, não. Nos aproveitamos daqueles que edificaram, não. Antes temos esperança de que, crescendo a vossa fé, irmãos, seremos muito engrandecidos no meio de vocês, conforme nossa regra, e para anunciarmos o Evangelho em lugares que estão além de vocês, e não em lugares que outros já anunciaram. Tudo isso para não nos aproveitarmos do trabalho de quem já tem anunciado e pregado o Evangelho naquele lugar, com muito trabalho e preparado todo o terreno. E agora chegar assim, tomar posse, como estão fazendo esses novos líderes aí? Aquele, porém, que queira elogiar. Vejam bem, irmãos, o que nós iremos dizer? Aquele, porém, que queira elogiar, honrar, glorificar e louvar alguma coisa, faça isso exclusivamente e somente ao Senhor Jesus Cristo. Elogie o Senhor Jesus Cristo e não a si mesmo ou a outro homem. Nenhum ser humano merece nada de elogio, nada de honra, nada de louvor. Ninguém e nenhum ser humano. Então, se quer fazer isso, elogie, honre, louve, se alegre. Mas é no Senhor Jesus Cristo que basta. Porque não é aprovado por Deus aquele que elogia a si mesmo ou elogia outro ser humano. É desaprovado por Deus. Nenhum ser humano merece elogio nenhum, porque até o que ele fez de bom foi motivado pelo Espírito Santo de Deus que está nele, e não por ele mesmo. Se dependesse dele, ele não faria bondade não.
Então, só é aprovado por Deus aquele homem a quem o próprio Senhor elogiar ou falar bem dele, como foi o caso do patriarca Jó. Somente o elogio de Deus para o ser humano é o elogio que vale, que tem fundamento, que tem base. O elogio do ser humano para outro ser humano não vale de nada. Ou quando ele elogia a si mesmo também não vale de nada e não serve para nada. Queria eu, irmãos, eu, Paulo, que vocês aí de Coríntios me suportassem mais um pouco nessa minha loucura que esses líderes mal aí dizem que tenho. E sabe por quê, irmãos? É que eu, apóstolo Paulo, estou com muito zelo de vocês, irmãos, aí na cidade de Coríntios. E este zelo vem de Deus, porque Deus a todo momento me ensina e me prepara para preparar vocês, que são a igreja do Senhor, para o encontro que irão ter com Jesus Cristo, que é o marido. Estou preparando vocês como se fosse uma moça virgem que está prometida a um marido que é Jesus Cristo e tem que manter a virgindade e a pureza para o casamento que vai acontecer nas nuvens do céu. Mas tenho medo, irmãos, que assim como a serpente, que é Satanás, enganou Eva, a primeira mulher, e enganou com muita astúcia, viu? Assim também, essa mesma serpente, que é Satanás, de alguma forma, pela malícia de alguns irmãos no meio de vocês que se corromperam já, façam com que vocês também se corrompam e se afastem da simplicidade, da maneira simples de se viver essa vida que há em Cristo Jesus. Porque se alguém aparecer com o tipo de Jesus Cristo que não está de acordo com aquilo que está escrito no Evangelho, e essa pessoa está com outro, ou essa pessoa está com outro espírito que não é o Espírito Santo de Deus que nós recebemos, ou essa pessoa está falando de outro evangelho que não é os ensinamentos de Jesus Cristo. E se vocês, irmãos, aceitarem isso, esse novo Jesus Cristo, ou ensinos de Jesus Cristo que ele não ensinou, com certeza, quem vai sofrer? É vocês, irmãos. Porque penso que em nada fui inferior aos primeiros apóstolos do Senhor, aqueles que estiveram mais perto de Jesus Cristo e andaram ao lado dele aqui na terra. Não sou inferior a nenhum deles. E se eu sou rude nas palavras, como alguns falam, podem ter certeza que eu não sou rude no entendimento não, viu? Mas sei muito bem o que estou fazendo. Mas já em todas as coisas eu me fiz bem conhecido entre vocês, porque se de graça falei para vocês o Evangelho de Deus, pequei porventura me humilhando a mim mesmo só para que vocês de Coríntios fossem exaltados? Recebi salário de outras igrejas, por acaso, para servir a vocês de graça? É claro que não. E quando eu estava aí com vocês, alguém pagou alguma coisa para mim? É claro que não, porque a minha necessidade foi suprida pelos irmãos que vieram da Macedônia. E assim não precisei pedir nada a vocês. Meus irmãos da cidade de Coríntios, mesmo eu sendo pastor e líder, eu vou fazer de tudo para que permaneça tudo assim, sem que eu precise pedir a vocês. E como a verdade de Jesus Cristo está em mim, ninguém impedirá essa minha glória de não ficar dependendo ou pedindo coisa a vocês, que estão em todas as regiões da Acaia. Por que isso? Será que é porque eu não amo vocês? Deus o sabe, irmãos. O que vocês já acham, irmãos? Será que eu não amo vocês, irmãos da cidade de Coríntios? Só porque não aceitei presente de ninguém aí na cidade de Coríntios e nem aceitei ser sustentado por ninguém, nem receber salário, quando estive liderando vocês como pastor aí na cidade? Mas eu, Paulo, fiz isso para cortar a ocasião aos que buscam ocasião contra mim, que estão aí no meio de vocês. Sim, irmãos, e assim eles também terão que trabalhar, porque eu dei o exemplo, e não ficar recebendo salário e vivendo às custas dos irmãos. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Jesus Cristo e se parecendo a apóstolos de Jesus Cristo. E isso não é coisa de outro mundo não, irmãos. Porque até Satanás se transfigura em anjo de luz, ou se transforma para poder enganar. Então, a gente nem se espanta se no meio da igreja tem seguidores de Satanás se fazendo de ministros da justiça, de obreiros. Mas uma coisa é certa, o fim desses obreiros fraudulentos será conforme suas atividades. Pois outra vez digo, ninguém me julgue como uma pessoa que não tem juízo e nem razão no que fala, para que também eu me glorie um pouco, viu? E isto que estou dizendo não é mandamento do Senhor, mas é como se eu estivesse utilizando a minha confiança. Pois tem muitos que se confiam na carne. Eu me alegrarei, pelo menos um pouco nisso também.
Porque sendo vocês, ou a igreja em Corinto, sensatos, ou aqueles que têm razão, então de boa mente vocês vão tolerar os insensatos também. Pois se alguém colocar vocês em servidão, ou transformar vocês em servos deles, através de ensinos errados, vocês irão sofrer, irmãos. Ora, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém vos exalta, se alguém dá um soco no vosso rosto, envergonhado eu digo isso, como se fôssemos fracos, que eu não permitirei. Mas naquilo que alguns têm ousadia, mesmo sem razão, também eu tenho ousadia, e vou dizer tudo isso a partir de agora. Então eu, Paulo, vou ser ousado a partir de agora, se por acaso esses obreiros enganadores se gabam também de serem descendentes direto de Abraão, se gabam porque são pastores, se gabam porque são líderes, se gabam porque têm bens materiais, são ricos, vou falar também de mim. Eles são hebreus? Também eu sou. Eles são israelitas? Também eu sou. Eles são descendentes de Abraão? Também eu sou. São ministros de Jesus Cristo? Eu sou ainda muito mais. Sabe por quê? Enquanto eles estão aí sentados nas suas cadeiras de púlpitos, dando sermões, ensinando, doutrinando, vivendo do bem bom, eu estou em trabalhos, em muitas perseguições, mais do que eles, sofrendo açoite mais do que eles, sendo preso por causa do evangelho muito mais do que eles, em perigo de morte por falar da verdade de Jesus Cristo. Muito mais do que eles. Recebi dos judeus 5 quarentenas de chicotada, menos uma. 3 vezes bateram em mim com varas. Uma vez fui apedrejado e deixado desmaiado como se estivesse morto. 3 vezes sofri naufrágios nos navios no mar que afundaram, quando eu ia para evangelizar. Uma noite e um dia eu passei no calabouço escuro ou no abismo. Tive sofrimentos em perigos de viagem, viagens perigosas, e isso muitas vezes. Estive em perigo de rios nadando, perigo com ladrões no meio do caminho assaltando, no meio das estradas, perigo no meio daqueles que são meu povo, minha nação, os judeus, perigo na frente de outros povos que não são minha nação, não são israelitas, muitos perigos nas cidades, muito perigo nos desertos, muito perigo no mar, muitos perigos entre os falsos irmãos no nosso meio, perigo nos trabalhos que faço e também na fadiga quando estou sem fazer nada, perigo nas vigílias muitas vezes. Irmãos, passei fome, passei sede, em muitos jejuns também, perigo no frio, na nudez. Além, irmãos, de tudo isso que eu disse para vocês, de todos os perigos de trabalho com coisas exteriores, do lado de fora, que estão de fora de mim, ainda tenho a preocupação na minha mente e o cuidado no coração que tenho. Como também ainda a opressão que sofro dia a dia por cuidar das igrejas do Senhor Jesus Cristo, que estão fundadas em diversas cidades deste nosso Império Romano. Me digam, então, irmão, quem é aquele que não se enfraquece? Quem é que não se cansa com isso? Será que eu não enfraqueceria? Quem é que não dá um basta e se esgota passando por tudo isso? Será que eu também não entenderia e até faria o mesmo se fosse outra pessoa? Mas sou eu. Se me convém gloriar-me nisso, porque até agora eu não desisti da fé, só vou me gloriar ou me alegrar no que diz respeito à minha fraqueza. Não tenho nada do que me orgulhar. Cumpri minha obrigação porque foi-me dado armas para isso. O Senhor disponibilizou o seu Espírito Santo. O Senhor me deu condições. Então o que é que eu vou me gloriar? Para que eu vou me achar melhor do que os outros? O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sabe que não minto, pois na cidade de Damasco, aquele que governava sob as ordens do rei Aretas, colocou soldados na porta da cidade para não deixarem eu sair assim me prenderem e me matarem. E isso no dia que me converti ao Senhor. Até no começo da fé eu já passei por dificuldades e sofrimentos. E eu escapei, porque os irmãos tiveram que me colocar dentro de um cesto e com cordas descer pelas janelas da muralha. Pois só assim eu pude escapar. Esse estudo, irmãos, que o apóstolo Paulo agora nos ensina, dando como exemplo ele mesmo, sobre esta grande batalha que é a batalha espiritual. Expulsar demônio, curar enfermidades, levantar os mortos, expulsar os demônios, dar cura. Isto é a batalha espiritual da igreja. E não ficar discutindo.
pregar o evangelho, dizer a verdade. Isto é batalha espiritual da igreja. E foi por isso que Paulo sofreu muito, porque ele falava a verdade. E não como os engraçados que estão aí, vivendo do bom e do melhor, dizendo que sofre cuidando da igreja. Sofre cuidando dele mesmo, com tudo de bom, com carrão de luxo, ricos, e dizendo que estão sofrendo por causa da igreja. Por causa da denominação, da igreja do Senhor não. A igreja quem cuida é o Senhor, ela sempre cuidou dela. E o Senhor tem os seus pastores. Muitas vezes pode não estar nos púlpitos, pode estar nas bancas, os verdadeiros pastores da igreja. Verdadeira. Das denominações não. As denominações que cuidem de seus pastores. E tem mais, quem paga pastor de denominação é a denominação. Os pastores verdadeiros de Deus são pagos pelo Senhor. Foi o que Jesus Cristo disse. Não levem dinheiro, não peguem nada. Porque digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, digno é o obreiro de Deus, do salário de Deus. E não o salário da denominação evangélica. Ou da religião, ou da instituição. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Que possamos adquirir o conhecimento do Evangelho verdadeiro, colocar nos corações, nas nossas mentes, para que possamos crescer em força espiritual, sabermos o que está fazendo, sabermos com que armas vamos lutar, com quem temos que lutar. Muitas coisas que estão esquecidas e despercebidas pela grande maioria. Não sabe nem o que está lutando, nem com quem está lutando, nem que armas estão utilizando. Mas nos próximos estudos, nós vamos ver as armas espirituais que se pode utilizar na grande batalha. Isso é, dos verdadeiros seguidores do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.